A paz do Senhor Jesus, eu venho aqui trazer mais um ensino da parte de Deus para o teu coração e peço que você fique mais uma vez, como é de costume, fique até o final do vídeo para que você venha entender de fato o que se refere esse texto, este verso que está em Apocalipse, o capítulo 3, o verso 15, quando se fala da água quente, a água fria, e aí compara a igreja de Laodiceia com a água morna. Por quê? Vamos ler este verso que está em Apocalipse, capítulo 3, o verso 15, que diz assim: Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Então, Jesus, o próprio Jesus, está falando isso para a igreja de Laodiceia. E para a gente entender essa comparação, por que Jesus fala isso, nós temos que saber como era esta cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade onde se passava muitas multidões ali, uma cidade cheia de riquezas, uma cidade muito conhecida. Só que ela tinha uma dificuldade, ela tinha um problema. Ela não tinha água potável. Ela tinha dificuldade em ter água. Então, de algumas cidades vinha água para a cidade de Laodiceia. E a cidade de Colossos vinha água fria, ou seja, essa água fria era uma água que matava a sede, era uma água potável, uma água pura. E da cidade de Hierápolis vinha uma água quente, uma água medicinal, uma água que curava. Então, de um lado vinha uma água que matava a sede, uma água fria. Do outro lado vinha uma água quente, medicinal, que curava. E para a gente entender sobre este assunto, nós temos que aprender um pouquinho também sobre Jesus, quando diz que ele é a água viva. E quem toma desta água jamais terá sede, ou seja, quem toma desta água, quem conhece a Cristo, jamais se corrompe, jamais vai querer outra água, jamais vai querer outro Deus, porque só existe um único Deus capaz de libertar, salvar e curar, que é Cristo. Então, estas duas águas, a fria e a quente, chegavam na cidade de Laodiceia. E quando chegava lá, esta água chegava morna, ou seja, era uma água inútil, que nem servia para beber, para matar a sede, mas também não servia para curar, porque era morna, não era quente. Então tá aqui essa metáfora, né? Sabendo mais um pouco sobre esta história que Cristo ele traz aqui nesse texto de Apocalipse, falando para a igreja de Laodiceia. E trazendo aí esta comparação, essa metáfora para a igreja, né? Jesus estava falando que o líder da igreja, a igreja, né? O anjo da igreja, a igreja em si era uma igreja próspera, era uma igreja rica, era uma igreja que era bastante conhecida, era uma igreja onde muitas pessoas estavam lá, ou seja, era uma igreja conhecida, próspera e cheia de multidões, né? Porque era uma igreja bastante conhecida, um lugar próspero. Porém, não tinha a palavra, não tinha a água viva, ou seja, não tinha a palavra, que é Jesus, o verbo vivo, ou seja, não tinha a palavra que cura, que salva, né? A palavra medicinal que cura o espírito e cura a alma e cura o corpo. Não tinha ali esta água viva, né, que cura, representando ali nessa metáfora a água quente. Também não tinha ali aquela água que mata a sede, ou seja, Jesus, né, também cura, salva, liberta e mata a sede. Ou seja, o que acontecia? As pessoas daquela igreja estavam lá, inchadas, né, vamos dizer assim, convencidas, não eram convertidas, né? Eram convencidas. Então as pessoas estavam lá, né? Se achando crente, se achando de Deus. Só que eram pessoas soberbas, eram pessoas que não tinham ali Cristo, eram pessoas que não tinham a palavra que salva, que cura e que liberta. E também não tinha Cristo no sentido da água viva que mata a sede, ou seja, eram pessoas que ficavam procurando outros deuses, eram pessoas que procuravam outras fontes, outras águas, né? Que nem cura, que nem salva e nem liberta, né? E que nem mata a sede. Por não matar a sede, pelo fato daquela igreja não ter Cristo e não matar a sede, o que acontece? Aquelas
pessoas estavam sempre com um vazio, então aquelas pessoas estavam procurando uma outra água que matasse a sede, né? Então, ou seja, Cristo não estava lá, por isso eles tinham a necessidade de estar lá, né? Procurando outras águas, ou seja, eles, né, não viviam a palavra. E aí nos traz também uma reflexão sobre este assunto, falando também, né, que hoje em dia acontece muito isso. Existem muitas igrejas prósperas, ricas, conhecidas, cheias de multidões, cheias de pessoas, igrejas lotadas, mas que não prega a palavra, não ensina a palavra, né? De um lado está as igrejas de pessoas inchadas, né, pessoas religiosas que estão ali esbanjando, né, santidade, uma santidade que não existe, né? Pessoas muitas vezes que têm ali doutrinas de homens que não entendem a palavra, não sabem a palavra, mas estão ali dizendo que são crentes, estão ali dizendo que vão para o céu. Então, de um lado, tem essas pessoas, representando essa igreja de Laodiceia, as pessoas inchadas, que acham, né, com o fermento dos fariseus, vamos dizer assim, que se acham de Deus, que acham ali que são crentes, mas são pessoas convencidas, são pessoas soberbas, são pessoas que olham para a sua riqueza, olham para suas multidões dentro da igreja, são pessoas que olham ali a prosperidade e acha que não precisa mais de nada. E aí tem até esse texto, quando Cristo fala da igreja de Laodiceia, né? Que ele olha as suas riquezas, né? O anjo da igreja olha ali, o líder olha as suas riquezas e acha que não precisa mais de nada, ou seja, não precisa de Cristo, não precisa do espiritual, não precisa de Deus. E por isso não prega a verdade, não ensina a verdade. Então, de um lado está ali, né, ele liderando pessoas inchadas, pessoas que se dizem ser de Deus, mas que não são de Deus, pessoas religiosas que estão ali esbanjando uma santidade que não tem, porque acham que santidade é a aparência, mas a santidade não é a aparência, a santidade é o interior, é o espírito, né? E aí, é claro que quando a pessoa não está em santidade, ela transfere também para a aparência. Mas não a aparência de pintar uma unha, de usar uma maquiagem, porque isso não é pecado. Não a aparência de pintar um cabelo, porque isso não é pecado. Mas traz uma aparência de quê? Quais são as aparências de pecado? Quando a pessoa começa a usar droga, quando a pessoa começa a usar ali coisas tóxicas, né? Então ali a pessoa está pecando. Então primeiro peca-se no pensamento, peca-se no espírito, para depois trazer para a aparência, né? Então também tem o pecado da lascívia, né? Que é a sensualidade, a nudez. Então quando a pessoa peca ali no seu interior, no seu coração, no seu espírito, é claro que vai passar para a aparência ali uma nudez, uma sensualidade, não é? Então são pecados que passam para a aparência. Mas referente a cabelo, maquiagem, brincos, ou até modelos de roupas, claro que não seja sensual, não é pecado. Então, muitas pessoas ali que estão inchadas, né, esbanjando santidade, uma santidade que não é uma santidade verdadeira, elas vão estar trazendo ali doutrinas de homens, elas vão estar ali falando, ensinando coisas, dizendo que é pecado, mas não é. E são pessoas o que inchadas. Por quê? Porque elas não têm a água viva, não têm Cristo. Não conhece Cristo, que é quem? O verbo vivo, a própria palavra é Cristo. Então, eles não conhecem, Cristo não está lá e por isso, né, eles se comportam dessa forma, né, se apegam a doutrinas vãs, a discussões vãs que não levam ninguém a nada e a discussões, né, inúteis, né, digamos assim, que não edifica nada. Então, as pessoas começam a colocar ali as doutrinas de homens na sua aparência, mas o coração está sujo, o coração está corrompido. O espírito está manchado. Então, esta palavra se refere a isso, né? Então, de um lado tem essas pessoas religiosas, do outro lado tem também pessoas da porta larga, né? Que tem ali igrejas com multidões e que está todo mundo ali doentes espiritualmente, né? Igrejas prósperas, mas por não ter a água quente, que faz o quê? Que cura o espírito, liberta o espírito, cura as doenças do espírito. Por não ter esta água medicinal, que é Cristo, o que é que acontece? As pessoas estão doentes. E aí nós vemos, né? Tantas igrejas que têm multidões, que são muito conhecidas, que tem tantas pessoas ali, né, que são prósperas, né, igual a cidade de Laodiceia. Por isso Cristo ele traz aqui esta comparação, igual aquela cidade rica, conhecida e cheia de pessoas, né, mas não tinha cura, não tinha libertação, não tinha Cristo, né, que mata a sede,
né, espiritual, para que as outras pessoas venham estar ali só com Cristo, né? Quando a pessoa conhece Cristo, né, Cristo é a água viva que mata a sede, a gente não tem mais sede, então a gente não tem a necessidade mais de ter uma certa, vamos dizer assim, idolatria, né, a outras coisas. A gente não tem essa necessidade de idolatrar outras coisas, de servir ao diabo, de servir aí falsos deuses. A gente não tem essa necessidade, porque Cristo é a água viva que nos traz vida e vida em abundância. Então nós vemos aí que muitas vezes tem pessoas aí em igrejas ricas, igrejas conhecidas, igrejas cheias, lotadas, representando aqui esta cidade de Laodiceia que Cristo está falando, mas que não conhece a Cristo, que não há ali uma libertação, não há ali uma palavra, um ensino que cura, que salva, que liberta, né? O que há ali é um espírito de engano, né? Pessoas que estão ali convencidas e não convertidas, ao ponto de quê? Ao ponto de achar que não precisa mais de nada, porque tudo ali elas têm, quando na verdade elas não têm o principal, que é o espiritual, a cura, a libertação, a salvação. Eles não têm Cristo, né? É claro que nós não podemos generalizar, existe também igrejas, né, que são conhecidas, que tem pessoas, são igrejas, né, levantadas por Deus, igrejas que Cristo está ali. Mas nessa passagem aqui da Bíblia, quando se fala aqui em Apocalipse, o capítulo 3, o verso 15, que fala da água fria, água quente, água morna, né, está falando sobre este ensino que eu acabei de trazer aqui para vocês. Então, é uma palavra muito interessante para a gente aprender. Não deixe de compartilhar. Então é isso. Jesus ele diz, porque tu não és frio e nem quente, tu és morno. Eu estou a ponto de vomitá-lo. Então Cristo sente ali um repúdio, né, um nojo, né, querendo vomitar ali as obras, né, daquela igreja que estava inchada, que estava se achando santa, mas de santa não tinha nada. Jesus queria vomitar ali aquela igreja, que também representando ali a igreja da Porta Larga, onde todos se acham ali de Deus, mas não vivem a palavra, não servem a Deus. Então tá aqui esta palavra, esse ensino para o teu coração, e eu espero que você venha compartilhar para mais pessoas. Compartilhar esse vídeo para mais pessoas significa também amar o próximo como a si mesmo. Do mesmo jeito que você quis aprender sobre este assunto, tem outras pessoas também que precisam aprender, então compartilhe. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?